Louro moreno, careca cabeludo. Ladrão, soldado, capitão. Merda, pá, calhou-me burro. Pois é, maltinha, vamos começar já a pé juntos a falar sobre o burrão na Jiffy, na vida, ok? Porque, em sequência de eu ter falado da calvície no episódio passado, houve uma discussão cá em casa por eu ter escrito calvície no título do podcast do episódio e esta pessoa achar que se escreve calvície. Portanto, CE no fim em vez de CIE. E eu não sei quanto aos ouvintes deste muito importante podcast, muito irrelevante podcast, o que é que vocês acham? Mas é assim, se acham que é CE no final, portanto, se concordam com o burrão na Jiffy, aviso-vos que vocês próprios são também burrões na Jiffy quando nunca foram uma Jiffy na vida, se calhar, porque isso é coisa caso França, ok? Só para esclarecer. Porque não me lembro do nome, se devia ter ido pesquisar quando preparei este episódio, devia, mas ao mesmo tempo eu não preparei este episódio. Portanto, está aí a razão, não é? Mas há um programa na RTP, acho eu, em que eles entrevistam velhotes e pessoas que podem andar na rua às 10 da manhã, não é? A classe que não trabalha. Entrevistam-nos e perguntam, e tal, como é que se escreve isto? E as pessoas dizem. Então era uma quantidade enorme de burrões na Jiffy, reformados, a dizer que era CE. Até que depois lá vem uma senhora muito inteligente a dizer que é CIE. E, de facto, essa era a resposta certa. É calvície. Ficam já a saber que eu tive um momento pedagógico aqui em que vos ensinei a escrever uma palavra que talvez vos seja útil se tiverem escolhido namorados como o meu, que não são necessariamente burros, mas calvos, não é? Fica aqui assim, só no ar. E depois queria esclarecer que o meu querido também não compreendeu quando eu descrevi a calvície que eu vi e me chocou lá no laboratório, não, no instituto. É que, de facto, todos os velhos, quando têm muita calvície, ficam sem cabelo ao meio da cabeça e vão-se parecer com um senhor que estava no debate dos partidos pequeninos para as europeias e que eu também já vou falar desse tema. Pronto, então quando vimos o debate ele disse, mas estás a ver, todos os velhos são assim, o que tu disseste não é assim tão diferente. E eu, pois, mas não era isto que eu me estava a referir. Portanto, eu vou ter mesmo que fazer um desenho. Calha bem que ontem fui comprar canetas de feltro e lápis de cor, porque mais uma vez sou Rita, tenho 12 anos e é esse tipo de atividades que eu consigo fazer nos tempos livres, nos tempos que não tenho livros, mas finjo que tenho livros. I pretend, percebem? Era aqui o meu international a mesclar-se com o português, outra vez. Rimei! Ok, vou-me acalmar. E já me perdi, não é? Porque agora quem é que é burra na vida? Sou eu que me perdi, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer compras de lápis de cor, exato. E então vou fazer o desenho de calvície típica de velho versus calvície que eu vi no instituto e me chocou, ok? E não prometo que isso vai ficar bom. Não prometo. Depois, vamos passar aqui ao assunto eleições europeias, porque aconteceu na semana passada, não é? Como sabem, fomos votar, espero que tenham ido votar todos. E eu queria ter referido esse assunto, antes das eleições, não é? Como qualquer pessoa normal. Só que esqueci-me. Ou seja, no último episódio que lancei, que foi há 15 dias, uma semana antes das eleições, eu esqueci-me que as eleições iam acontecer na semana a seguir, percebem? E que ia ser a última oportunidade para falar do assunto. E como tal esqueci-me, sou burrinha, é o que temos, é assim, não há melhor. Querem melhor qualidade de podcast? Já vos disse, não é aqui. Pronto. E então, na semana passada lá fui votar, também peço já desde já desculpa que não gravei episódio, mas eu avisei-vos que estava a preparar o relatório, a apresentação e o raio que parta e não ia dar tempo e efetivamente não deu. No domingo tive que sair de casa contra a minha vontade para ir votar. Ou seja, eu queria ir votar, contra a minha vontade tive que sair de casa. Percebem? Tive que pôr o meu pijaminha, tirar o meu pijaminha, vestir outra roupinha, pegar na bicicleta e ir ao consulado votar. E fiquei a saber, eu achava que para todos os países da União Europeia o sistema de voto ia ser muito semelhante ao português, ou seja, nós podíamos votar no domingo em qualquer assembleia de voto do nosso país ou da União Europeia.
Pronto. Mas não sei se viram, não sei se seguem no Instagram a Comissão Europeia, acho que é a Comissão Europeia, não sei bem, que publicou uma rodinha como se fosse uma pizza, e cada fatia de pizza era um país, e depois explicava como é que cada país podia votar. E, por exemplo, a Alemanha só podia votar na Alemanha ou por correio X dias antes. Tanto que o meu colega alemão, quando lhe perguntei se ia votar, bolas. Não me lembrei de tratar disso e agora já não posso. Mas que surpreendente Portugal estar à frente da Alemanha em alguma coisa, estão a ver? Pronto. E depois, cheguei à conclusão, ao ver esta rodinha, que havia, no entanto, outro país que estava à frente de Portugal, que é a Estónia. A Estónia podia votar online, percebem? Ou seja, aquelas duas senhoras que eu conheci no cruzeiro, que no final me disseram que o português é muito parecido com ele é espanhol, não. Essas senhoras puderam estar ainda em barco, ou em avião, ou até de pijama em casa, a votar, não tiveram que sair de casa. Eu fiquei com inveja. Porque é que eu tive que prescindir do meu dia de pijamita em casa para ir pôr o meu voto. E depois ainda tem outra. É que eu fui votar ao consulado português. O que é que eu estava à espera? De chegar lá e conhecer bué de gente tuga que está em França há anos e que me iam dar dicas e me iam dizer onde é que eu posso encontrar frango assado e questões para as quais eu ainda não obtive resposta após 1 ano e meio de habitar aqui, não é? Pronto. O que é que sucede? Cheguei ao consulado, estava lá um total de 5 pessoas, um funcionário assim, mais no backstage, 3 a fazer mesa e mais eu. 3 mais um dá 5. Portanto, só lá estava eu e os trabalhadores do consulado, percebem? Só é que fui votar. Desiludiu-me, porque eu adoro ir votar pela cena de ter o direito não é? A mudanças, a votar naquilo que quero, a expressar a minha intenção de voto. Acho que isso se deve valorizar. Quem não valoriza é muito pior do que uma batata podre, não é? Mas também o ir votar, pelo menos lá em Montemor, é uma atividade social, percebem? Vocês veem pessoas que não viam há muito tempo, que até já se esqueceram que elas existem, e depois é bué fixe revê-las, percebem? E aqui, claro que isso não ia acontecer, porque eu não conheço ninguém que vive em França, em Portugal em particular, mas esperava haver ali um convíviozito. Não há nada. Era só eu. Fui só eu votar. Eu e 4 mosquinhas lá, foi o que aconteceu. Depois fui ver como é que se diz? Os resultados por zona, não é? Pronto, e cá em Bordeus eu arrisquei-me fortemente a ser uma daquelas pessoas que fica sozinha. Ou seja, cá em Bordeus, já não me lembro exatamente dos valores, mas ainda houve uns 4 ou 5 chalupas a votar no ERCT, não é? Que estão a par, que é o partido assim mesmo extrema direita. Pronto. E eu arrisquei-me a ser uma maluquinha que votava sozinha num partido. Que vou aqui expressar as minhas intenções de voto, que é o Volt. Porque o Volt é um partido a nível europeu, muito federalista, mas que não existe só em Portugal, tem delegações em vários outros países. E que me tem surpreendido bastante. Como é que ainda nunca elegeram ninguém, nomeadamente para o Parlamento português. E estava à espera que para as europeias os votos neles tivessem mais pressão, estão a ver? E depois também é um partido muito jovem, ou seja, tem muitos jovens lá a trabalhar e a fazer campanha e não sei o quê. E cada vez que vejo o debate dos pequeninos, como sabem aquilo é mais um circo do que outra coisa, o Volt é sempre um país bastante, como é que eu hei de dizer, normal, não é? Pronto, e que me surpreende mesmo como é que não se destaca o suficiente dali para pelo menos um deputado ser eleito, estão a perceber? E ponderei muito fortemente votar neles. E depois fiquei contente por não ter feito, porque ninguém votou em Bordeaux neles, e portanto se eu tivesse votado ia ser aquele que votou no Volt, ia ser eu. Portanto, não foi, está tudo bem. Outra das razões para que eu queria votar nesse partido era porque o cabeça de lista, não é, era bastante jovem, mas convicto das suas ideias e profissional e sabia responder às coisas, tinha boa postura e eu, enquanto jovem, gosto de valorizar os jovens. Mas é assim, nem todos os jovens, ou seja, só os jovens, estão a perceber? Não aqueles que têm idade jovem e cabeça de velho e cujo nome rima com alho. E por aqui me fico, ok? O que é que se pode comentar de outros candidatos? Aquela que rima com não devia ter ido, muito estranho, mas olha, colou, não é? Pelos vistos colou. E mais, já me perdi nas minhas notas. Onde é que eu ia? Exato, como é que eu me ia esquecer de dizer isto? E não sei se repararam,
devem ter visto nas notícias, não é? A menos que vivam debaixo de uma pedra, que cá em França a maioria dos votos foi para o partido da Marina Massas, não é? Ora, a Marina Massas é o equivalente pior do Cabeça de Geleia. Como é que ele se chamava antes? Amarelo Claro, exatamente. Amarelo Claro, quem segue, quem é ouvinte atento vai saber a quem me estou a referir. Eu não faço cá publicidade gratuita, muito menos extremistas. Pronto, está o highlight, o disclaimer feito. Pronto, a Marina Massas teve grande expressão de eleições e, como tal, o excelentíssimo Macron decidiu convocar eleições legislativas para dia 30 de junho. Ou seja, há um total de 3 semanas entre as europeias e as legislativas que ele convocou. E escusado será dizer que, portanto, ele convocou isto a um domingo, no domingo de europeias. Na segunda-feira houve manifestação. Estava eu tranquilamente a jantar e comecei a ouvir pronto, pessoas na rua a manifestarem-se. Uma manifestação calma, pessoas com cartazes, sensatas, ninguém partiu montras, ninguém pegou fogo a caixotes do lixo. Pronto. Esperava que isso se fosse repetir todos os dias, agora, até 30 de junho. Mas não, pelos vistos, pelo menos que eu me tenha apercebido, a única que aconteceu foi ontem à tarde e eu, como sabia que isso ia acontecer, foi do tipo, ok, sai de casa antes daquilo começar e chego depois de acabar, porque nunca se sabe quando é que dá para o torto, aqui em França, não é? É um pouco perigoso. E pronto, mas tenho gostado muito de ver não só estas manifestações, pronto, como nas redes sociais também muitas publicações a elucidar as pessoas para os perigos da extrema-direita. Espero que esta gente tenha juízo na cabeça, porque eu já gosto pouco de Qatar e vou gostar ainda menos se tiver que viver num país governado pela Marina Massas, que é completamente louca e que não defende os direitos de uma espécie à qual ela própria pertence, que é o Homo sapiens feminino. Estão a perceber? Portanto, olha, vamos ver que tipo de choldra vai sair daqui. Já tive a oportunidade de esclarecer com os meus colegas como é que funciona o sistema eleitoral. Muito curioso, muito curioso. Fixe vai ser que ela não seja eleita. É só isso que tenho a dizer. E depois, numa outra perspectiva, portanto, já comentei aqui, já fiz o esclarecimento do que é calvície, já comentei acontecimentos importantes da semana que passou. Agora vou passar a fazer os updates que vos tinha dito que ia fazer e que talvez me fosse esquecer, mas eu, a semana passada, fui uma boa menina e apontei logo update não sei o quê, update não sei o que mais. E portanto, tenho aqui update bicicleta elétrica. Não sei o que é suposto fazer update, eu não fui de bicicleta o único dia, percebem? Esta semana andei-me completamente a arrastar, ok? Eu andei cobra, literalmente a rastejar no chão, desde casa até ao laboratório e vice-versa. Estou a precisar de férias novamente e ainda falta bastante tempo. Portanto, update, usei na outra semana, mas nesta última não, é fixe, mas requer ainda alguma energia que eu honestamente não tenho. Depois tenho update CSI Miamis, não é do Miamis, é do CSI Rita, que é o meu comitê de tese que vai reunir amanhã às 14h, para o qual finalmente acabei porcaria da apresentação, imediatamente antes de ter começado a gravar este episódio. Estive a treinar. E é assim, aquilo é suposto ter 15 minutos, ser 15 a 20 minutos de apresentação. E eu, no meu primeiro treino, tive 24 minutos, ok? No qual omiti metade das coisas que tinha para dizer. Portanto, é assim, ou vou pregar uma missa de meia-noite, uma seca, amanhã ao júri, ou isto melhora até lá. E eu não queria continuar a perder tempo do meu fim de semana a preparar a apresentação. Portanto, não sei bem como é que vai ser, desejem-me sorte. Para a semana cá estarei de novo a dar um update CSI Miamis de como é que foi. Mas, estou com um bocado de... Nestas alturas é fácil ter síndrome de impostor, sabem? Que é tipo, eu trabalho bué, eu literalmente não podia passar mais tempo no laboratório, não podia fazer mais coisas ao mesmo tempo e mesmo assim o projeto não progride tanto como eu achava ao início que ele ia progredir, não com a velocidade que eu achava. E depois é fácil pormos a culpa disso em nós, quando na verdade é só, se calhar tenho azar no tema que escolhi ou no tema que me calhou quando vim para cá. Portanto, vamos ver, não é? Vamos ver como é que vai correr, mas pronto, vou tentar estar um pouco mais confiante do que neste momento. De seguida, update 10 horas no lab. Isto era porque vos tinha contado que andava a fazer uma experiência e tinha que correr durante 10 horas. Uma delas, para evitar estar lá 10 horas, vim almoçar a casa, correu bastante bem esse dia. Depois, no dia seguinte, decidi injetar aquilo quase às 6 da tarde, mas o chefe disse, injeta já uma que está tudo bem. Resultado, aquilo esteve quase 24 horas a correr, cheguei lá no outro dia de manhã, parecia estar perfeito,
vamos fazer a análise, ou seja, estava mal, separou, remisturou, porque esteve lá demasiado tempo, como é óbvio. Depois tive que repetir essa brincadeira, mas para as outras moléculas já não foram 10 horas, foram 8, que já é um tempo normal, porque, pronto, ou seja, se eu passo lá 10, dá para fazer isso 8, ir uma hora antes e uma hora depois para tratar as cenas, não é? Se a corrida for 10, significa que tenho que estar lá 12 horas, o que já é too much. Assim, se eu vivesse num país um pouco menos pelos direitos humanos, talvez isso fosse normal, mas eu vivo em França, portanto, calminha aí com os cavalos, né? E pronto, esses eram os updates que tinha para vos dar e era um feedback de paella, que experimentámos fazer com os ingredientes que trouxemos de Espanha e que estava deliciosa. Estava muito boa, gostei imenso, só que gastámos muito azeite, então no fim de semana passado tive que comprar azeite e também fiquei pobre, não é? Para além de cansada, fiquei pobre, porque o azeite está carérrimo. O que é que se está a passar? Percebem? Compro um monte de coisas da marca Polegar do Auchan, que é para ser mais barato. Nomeadamente o azeite era 6€ o litro. E agora está a 12. Tipo assim, do dia para a noite. Percebem? Não é agora, já está há uns tempos. Mas eu, na altura, não comentei isso aqui. E gostava de comentar, cada vez que uma pessoa tem que comprar azeite, cada vez que eu vejo azeite escrito naquele quadro, estou tipo, planos para este fim de semana, comprar azeite e mais nada. Não há pádel, não há bebidas, não há nada. Estou pobre o resto do mês. Portanto, já comprei azeite, agora estou a passar fome, ok? Foi isso que aconteceu. O que é que tenho mais para dizer de muito interessante? Como é que eu já falei tipo isto tudo e só estou em 16 minutos? Acho que estou a falar depressa demais. Se calhar devia começar a falar mais devagar, mas olhem, por outro lado estou a treinar para a apresentação da manhã. Se falar os 24 minutos que falei há bocado mais depressa, ficam 15 e já cumpro o tempo. Oh, yeah, bebê. Mas, aconteceu um choque cultural nestas semanas que vos vou contar. Na verdade, isto começou há mais tempo, mas eu só me apercebi do choque cultural esta semana. Que foi quando eu vim de férias, logo num dos dias seguintes a eu ter voltado ao trabalho, convoquei uma tarde de bebidas após trabalho, porque, portanto, eu tinha vindo de férias, um colega meu ia um mês para a Índia e outro colega também ia uma semana para a Suíça. Pronto. Ou seja, era ali o único dia em que estávamos ainda todos em Bordeaux e combinámos ir tomar um copo. E depois acabou por ir com o resto das pessoas do laboratório. Em que, como é que eu lhe vou chamar para não lhe chamar o próprio do nome? Tenho que pensar. Ok, malta, voltei do meu momento extremamente criativo com o gato GPT para vos dizer que a minha amiga chinesa de hoje em diante neste podcast chama-se Chia. Sementes de chia, nunca me vou esquecer, ok? Mas pronto, exato. A Chia, vamos lhe chamar assim, estava lá nas bebidas e diz-me assim, Rita, you look tanned, ou seja, estás bronzeada. E eu, pois estou, estás a ver, pô, é fixe, trabalhei bem nas férias para o bronze, ainda bem que notas, estou contente. E a conversa ficou por ali. Na semana seguinte, ou na passada, não sei, esta semana que passou, há um dia que ela aparece lá ao almoço com um chapéu gigante e um casaco, espécie de gabardina, desde os ombros até aos pés e de manga comprida. E estavam 30 graus. E eu vi aquilo e fiquei surpreendida, ela está vestida assim. E até começámos, estava lá o outro colega meu e nós do género. E achei, isso é mesmo o starter pack de chinês, tipo, as pessoas andam bem assim protegidas do sol. Eu vi ali uma risota e não sei o que, ela a mostrar o casaco e que nananã, e nisto vira-se para mim e diz, tu devias usar um destes. E aponta para o meu pulso, porque quando ela me disse que eu parecia bronzeada, eu tirei o relógio e mostrei-lhe a marca do bronze. Então ela usou o meu pulso como referência de e se estás queimada não é normal. E eu, bem, que choque cultural, porque é tipo, nós temos muita cultura de vamos à praia, ganhamos uma corzinha e isso deixa-nos melhor encarados, pronto. Apesar de nós sabermos todos, acho eu, que isso nem sequer é benéfico para a pele, ou seja, nós irmos para a praia e estarmos a tostar ao sol e pôr óleos e não sei o que, isso não é benéfico para a pele. Mas, efetivamente, quando uma pessoa vai de férias e passa muitas horas na praia, mesmo com protetor solar e não sei o quê, acabamos por ganhar bronzeado. E isso, em Portugal, no geral, eu acho, é visto como, sei lá, uma coisa boa no sentido que, sabem, quando nós estamos bem brancos, associa-se, eu vou vestir um vestido branco, estou toda branca, tipo, parece que vou desmaiar e não sei o quê. Pelo menos foi esta a realidade em que eu cresci, percebem? E quando vou assim de férias, gosto sempre de ficar um bocadinho mais bronzeada porque até parece que as olheiras se nota menos, ando melhor encarada, pronto. Mas claro que faço as coisas com responsabilidade, né? Ponho sempre protetor solar, pronto.
Mas então, depois a debater com o meu outro colega, nós chegámos à conclusão que efetivamente para eles na China isso não é culturalmente, não digo aceito, mas não é a norma para eles. Eles tipo, protegem-se tanto quanto puderem do sol para não alterar a cor da pele. Foi assim um choque cultural que tive, porque eu toda orgulhosa a mostrar o bronzeado e na verdade eles nem sequer gostam muito disso. Enfim, é engraçado. Depois, em relação ainda a outros colegas de doutoramento, nós no laboratório estamos prestes a receber os novos caloiritos para o próximo ano. E houve um destes dias que o meu orientador me disse: e tal, tenho aqui este rapaz, não disse bem rapaz, ele disse tipo candidato, e quando vocês dizem inglês não está explícito se é rapaz ou rapariga, percebem? Pronto, tem aqui este candidato. E depois, aí, 2 dias depois, recebo uma mensagem de outra colega do outro laboratório, de género, tenho um amigo que está a concorrer para uma posição aí, como é que é o laboratório? E eu, bem, cagando a cena, agora vou aqui, tenho a faca e o queijo na mão, que é tipo, posso dizer ao orientador, temos o candidato, mas o candidato é bom, não sei o quê, ou posso dizer ao candidato, este laboratório é shit, vai-te embora. Ou este laboratório vai dar bom, vem para aqui. Tinha tudo na minha mão. Não, mas imaginem, essa minha amiga colocou-me numa posição um pouco que eu não gosto, que é do género, dar a opinião sobre um ambiente de trabalho. Porque isso depende bué de pessoa para pessoa, eu acho. Acho que se calhar estou a ter uma unpopular opinion, mas efetivamente eu acho que o ambiente de trabalho é sentido por diferentes pessoas dependendo da sua personalidade e da compatibilidade que elas têm com outras pessoas que lá trabalham. Estou a perceber? Ou seja, isto para dizer que quando eu vim para este laboratório tinha um contacto em Portugal em que eu confiava muito e por isso também, isso foi uma das fortes razões para eu aceitar vir para cá. E quando cheguei, eu percebi-me que os meus colegas, nem todos eles tinham esse sentimento em relação ao laboratório. E foi de género, bem, se eu tivesse falado com estas pessoas antes de aceitar a posição, eu se calhar não tinha aceito a posição. E no entanto eu até me estou a dar bem. E também tenho os meus problemas, muitas vezes com o projeto e com o orientador e com tudo. Mas, tipo, no global continuo a achar que está a ser uma boa experiência. Pronto, e de facto no Twitter há muitas páginas dirigidas a estudantes de doutoramento e a estudantes de mestrado que querem fazer um doutoramento que dizem, que aconselham muito que antes de aceitares uma proposta de doutoramento para falares com pessoas que lá estão, para saberes o ambiente do laboratório, e to a certain extent, como é que se traduz? Até um certo ponto, exatamente, até um certo ponto eu concordo com isso, mas depois depende muito, vocês têm que saber filtrar as opiniões que vêm, porque se a pessoa vos disser, não, o chefe é horrível e ok, mas o chefe é horrível contigo, com toda a gente, é horrível porquê? Tipo, as pessoas têm que ser bué da críticas quando interpretam isto, porque imaginem que a opinião que recebem é de um aluno que por acaso deu mesmo bué da mal com o chefe. Então vocês estão a pintar o chefe como uma má pessoa e se calhar não é essa a verdade, estão a perceber? E ao mesmo tempo, ao contrário, é a mesma coisa. Pode ser uma pessoa que vos está a dizer que o chefe é maravilhoso e depois vocês chegam lá e vão estar mal com ele porque as vossas personalidades são incompatíveis. Pronto, e então quando a minha amiga me perguntou a opinião, eu fiquei tipo, bem, que posição de responsabilidade que eu estou agora. Então tentei ser o mais imparcial possível, tentar dar a opinião meio de fora, não é? Meio de fora, meio de dentro. Mas pronto, acho que foi muito positiva, portanto, acho que vamos ter esse candidato cá em breve. Vamos ver. Mas pronto, queria deixar aqui esta reflexão convosco, meus ouvintes atentos. E de resto, deixem-me ver as minhas notinhas para ver se tenho mais alguma coisa para dizer esta semana. Tenho uma coisinha para dizer. Tipo, esta semana, queria dar aqui outro disclaimer para vós que me ouvem. Esta semana ficámos a saber que o Instagram vai treinar uma inteligência artificial com as nossas fotografias, publicações, etc, etc. E tendo em conta todos os debates que existem agora em relação à inteligência artificial, tipo, as pessoas têm muito medo que aquilo um dia tome o mundo e destrua os humanos e seja bem perigoso e fugas de informação e não sei o quê. E eu sou muito apologista que esse desenvolvimento aconteça. Nomeadamente, como referi aqui já muitas vezes, uso o ChatGPT para muita coisa, não só no trabalho, mas também cá em casa, sei lá. Se vou fazer uma viagem, vou lá e peço ajuda para fazer os roteiros. Se preciso fazer uma receita, também pergunto qual é que é melhor. Sabem, aquelas coisas que vocês podiam perder meia hora e fazer, mas com aquela ferramenta demoram 2 minutos. E choca-me um bocado às vezes quando as pessoas são tipo, não vamos agora usar o ChatGPT para o trabalho, porque isso não é ético e não sei o quê. Porque a cena é que aquilo é só mais uma ferramenta. Claro que depende depois como as pessoas usem.
Se as pessoas chegarem lá e disserem, olha, tenho este relatório de trabalho para fazer, faz. E copiarem, colarem, entregarem isso é completamente, para além de não ético, o trabalho não vai ter qualidade. Porque aquilo também não é estralar o ovo do dedo e ter a resposta que vocês querem, não é? Mas efetivamente, como uma ferramenta, por exemplo, de correção gramática, se calhar é muito mais eficaz do que o Word ou do que o Grammarly, que eu também uso. E por isso, por que não usar? Se aquilo existe e foi desenvolvido, por que não usar? Portanto, tenho muito esta postura no geral. Mas de facto, quando soube que iam usar as minhas fotografias, as minhas informações para treinar uma inteligência artificial, fiquei, não vão não. E vi uma publicação de uma rapariga, acho eu, a mostrar como é que se metia lá no perfil as definições para aquilo não ficar com as nossas, não ter acesso às nossas informações para esses efeitos. E depois, vocês fazem aquilo, é bastante simples lá no perfil. Aliás, se quiserem saber como é que se faz, mandem-me mensagem que eu encaminho-vos o vídeo de instruções. Mas pronto, fiz isso e depois tem que se preencher um formulário a dizer porque é que não querem que aquilo tenha acesso, quais são as razões. E eles aprovam de qualquer maneira, atenção, mas pronto, convém lá pôr uma razão ou outra porque acho que até o campo é obrigatório preencher. E eu senti-me bué da boomer, negacionista, que não sabe como é que as coisas funcionam, a meter lá as razões, porque é metido tipo, tenho medo de fugas de privacidade. Fugas de informação e atentados à privacidade. Tipo assim. E é de género, aquilo não vai ser... Ou seja, eles vão usar aquilo, mas não... Como dizer? Não vou agora mandar as vossas fotos para pessoas que não vos seguem se vocês têm no vosso perfil que aquilo não é para estar disponível sem ser para os seguidores, estão a perceber? Tipo, não acredito que esses direitos vão ser violados. Mas confesso que me faz um pouco de impressão usarem as minhas fotos. Tipo, também para já, porque é que... Depois também meti lá que achava que não era relevante. Tipo, para que é que as minhas fotos são sequer relevantes, não é? Quem sou eu, no fundo? É a grande questão. Mas, senti-me um pouco boomer negacionista das tecnologias ao fazer isto, devo confessar, mas fixe. Pá, é assim, se calhar vou-me arrepender um dia, se calhar não. Se calhar nem sequer nunca mais vou pensar nisto, já estava até esquecida que tinha que falar disto convosco. Portanto, no campo de coisas que deviam ser inventadas, se calhar antes desta coisa da AI do Instagram, eu tenho uma sugestão, que é um Shazam de caras de pessoas. Sabem o que é o Shazam? Para aqueles boomers que não sabem, que ouvem isto, o Shazam é uma aplicação que vocês carregam lá e aquilo ouve a música que está a dar e diz-vos qual é a letra e o artista. E eu gostava que isso existisse com caras de pessoas, que é do tipo, vocês carregam no botão, escaneiam a cara de alguém e aquilo diz o nome. Se isto era um grande atentado à privacidade e talvez até à segurança das pessoas que andam por aí na rua, é. Mas podiam então treinar uma AI para distinguir se eu estou na rua ou estou em casa a ver televisão, porque quando eu começo a ver um filme e vejo a cara de um ator ou de uma atriz que eu conheço e não me consigo lembrar onde é que os vi antes, bem, eu fico tão irritada e não consigo tomar atenção ao filme enquanto não esclareço de onde é que vi aquela pessoa antes, estão a perceber? E depois é tipo, o nome nem me interessa muito, porque eu vou-me esquecer dos nomes de atores, eu não sou essas pessoas que têm uma biblioteca cinematográfica dentro da cabeça, esqueçam. Mas gosto de saber, ok, este participou nos Avengers, ou este participou no The Office, ou pronto. E, de facto, devia haver um Shazam para isso. E outro, para idades. Ou seja, vocês escaneiam a pessoa e aquilo diz-vos a idade da pessoa. Porque eu fiquei muito chocada, e em relação aos candidatos das europeias, quando descobri que o João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, tem 62 anos, malta. Eu achava que ele tinha, tipo, 50 no máximo, sabem? Não, ele pode ser literalmente um sugar daddy, porque ele tem 62 anos e deve ser rico, porque é liberal. Grande preconceito aqui. Mas fiquei bem chocada, eu achava que ele era muito mais novo. E pronto, é isto que tenho para vos dizer. Finalizo com esta ideia. Eu não tenho bem tempo para a desenvolver, porque senão tenho de certeza que ia ficar rica e nunca mais precisava trabalhar na vida. Portanto, se algum de vocês aí tiver tempo, faça isso para mim, se faz favor, que vai ser útil para toda a gente, espero eu, mas em especial para mim, que vos pedi. E é isso, maltinha. Vou tentar reduzir o tempo da minha apresentação, talvez. Vou pintar um pouquinho com os meus novos lápis de cor e canetas de feltro. E vou continuar a jogar porque estou viciada em Overcooked ainda. E já instalei outro jogo que já acabei, que é bem da fixe. E, portanto, agora estou completamente convertida a jogos de computador. Tanto que até já sonho com os próprios dos jogos. Não sei se já tinha referido isto aqui. Noite que passou, joguei até à meia-noite. De seguida fui dormir. Sonhei com o quê? Fazer sopinhas de cebola e sopinhas de tomate e sopinhas de cogumelos no Overcooked toda a noite. E depois o despertador toca e eu é tipo, não, deixa-me só fazer mais esta sopinha de tomate para ter mais um pontinho. E depois o despertador retoca, porque eu dei snooze e ele toca outra vez e eu, falta só esta sopinha de cebola. Pronto, fui eu, ok? Portanto vou ser eu mais uma vez esta noite e na próxima
até vir cá para a semana. Beijinhos, au revoir!